Oi, terceiro ano, olha para aqui agora com uma aulinha de geografia. Hoje nós vamos estudar e conhecer um pouquinho sobre os tipos de florestas, os tipos de vegetações que podemos encontrar no nosso querido Brasil, tá? Vamos lá? Antes disso, vocês irão pegar o material de vocês, livro, caderno, que precisar, lápis, borracha, para a gente dar início à nossa aula, tá? Então vamos lá? Abram o livro, o conteúdo está presente nas páginas 46 a 50 e a atividade que vocês irão realizar após o término dessa aula será das páginas 51 e 52. Bem, gente, trabalhar vegetação e clima, não dá para trabalhar vegetação e clima sem relacionar um com o outro, né? Na verdade, a vegetação e o clima, elas estão sempre relacionadas. Então, para mim conhecer o tipo de vegetação de uma determinada região, eu vou sim ter que entender qual tipo de clima daquele lugar, tá? Existem plantas que elas são adaptadas aos lugares frios. Existem outras que elas são adaptadas aos lugares quentes. Se você pegar uma plantinha daqui, da nossa região, do sertão, né, onde o tipo de planta que favorece, que caracteriza, que tem bastante por aqui, que a gente pode encontrar bastante, é o tipo de caatinga, plantas da caatinga, tá? Então, se você pegar uma planta dessa e levar para um local frio, lá pro sul, você vai perceber que ela não vai sobreviver por muito tempo, ela morre. A mesma coisa acontece se você pegar uma planta da Mata Atlântica e trouxer para o sertão, você vai perceber que ela morre. A Pro já fez essa experiência. Certa vez eu fui numa feira de plantas muito linda no sul da Bahia e trouxe plantinhas pequenas mesmo. Trouxe para dar de presente às pessoas aqui. E eu falava, cuida direitinho, coloca num lugar fresco, molha direitinho para ver se dá certo, mas não resistiram. Também já peguei plantas daqui, levei para o norte, também não resistiu. Por quê? Porque elas são adaptadas ao tipo de clima de determinada região, tá, gente? Então, a vegetação e o clima, elas estão juntas, tá? A vegetação, ela se desenvolve mediante as condições climáticas daquele lugar, ok? É sobre isso que nós vamos estudar hoje e aprender um pouquinho sobre a vegetação e o clima. Certo? Então, bem, gente, as plantas, as florestas, as matas são muito diversificadas, tá? Devido à diferença de clima de cada região. Como a Pro falou anteriormente, o clima ele vai favorecer ao tipo de planta, tá? O que é vegetação? Então, antes de começarmos, vamos compreender um pouquinho, né, o conceito de vegetação. Vegetação é o tipo de planta que nós vamos encontrar em determinada região. Tá? Existem regiões que as plantas, a vegetação, por exemplo, é rasteira, é pequenininha. Existem outras regiões em que a vegetação ela tem árvores altas, com troncos finos. Então, cada região vai ter um tipo de vegetação diferente, ok? Sendo que cada uma tem sua importância sobre o meio. Ainda que a gente esteja naquelas áreas, como campos, por exemplo, que a vegetação ela é bem baixinha, mas ainda assim ela é importante para aquele meio, certo? Então, gente, quando várias espécies de vegetais cobrem uma região, dizemos que ela está formando a flora, tá? Se trata da flora. Então, flora é o tipo de determinada vegetação que vai cobrir uma determinada região. Okay? Muitas plantas nascem sem precisar ser plantadas. Elas nascem por si só, tá? E o processo de degradação do meio ambiente ele é bem complicado nesse aspecto. Porque existem árvores, por exemplo, principalmente aquelas mais visadas na floresta amazônica, que eles desmatam para tirar a madeira, para poder ganhar dinheiro, e às vezes são plantas que levam milhões de anos, né? Levam anos, na verdade, para poder se restabelecer no meio. Tá? Mas apesar da gente poder reflorestar e recuperar uma área destruída, mas as plantas elas nascem, existem espécies que nascem sem precisar ser plantadas. Aí daí vem a contribuição do vento, dos insetos que levam a semente de uma região para outra, tá? Então a natureza ela também contribui nesse aspecto, certo?
Então, alguns animais, a chuva faz brotar plantas nativas, ok? No Brasil, há muitas espécies de vegetações, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, temos a floresta, o cerrado, os campos, a caatinga, né? Que a gente tem aqui na nossa região, é o tipo de vegetação que predomina aqui. Temos a vegetação do litoral. Então agora, a partir de agora, a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? No final, a gente vai fazer as atividades fixando a característica de cada uma desse tipo de vegetação, ok? Vamos lá? Bem, as florestas, gente, a vegetação se apresenta com árvores bastante altas, grandes e juntas, bem juntas umas das outras, tá? Nela sempre há muito verde por ser fechada, então temos aí um tipo de planta que ela já tem uma característica por se apresentar de um jeito fechado. Encontramos jequitibás, jacarandás, seringueiras, entre elas muitas avencas, samambaias, bromélias, orquídeas. Há muita devastação, gente, na floresta a fim de conseguir algo relacionado a essa vegetação. Seja troncos de árvores, a madeira, por exemplo, ela é muito visada, tá? Elas são utilizadas para fazer pesquisa, desenvolver alguns tipos de produtos, então com isso vem a exploração da vegetação, ok? Lembrando que na floresta, por ter áreas assim, árvores muito juntas, né? O nível de evaporação, transpiração das plantas é alto, então chove bastante nessa região e com isso entra aí a questão do clima. Então a quantidade de árvores por evaporar bastante água, ela acaba contribuindo com o clima daquele lugar, ok? Então vamos lá. O próximo seria cerrado. Se desenvolve principalmente no interior do Brasil, tá? O espaço é recoberto por capins altos e aparecem aí, na verdade, plantas rasteiras, afastadas uma das outras, diferente do que acontece lá nas florestas, que elas são bem juntas, tá? Então, as árvores são baixas, com seus troncos finos e tortos, ok? Para que vocês possam entender, a Pro joga a imagem desse tipo de vegetação aqui na tela. Temos também os campos, que os campos estão presentes na região sul do país, tá? São vegetações rasteiras e verdinhas, como capins ou gramas, tá? E essa característica favorece a ocupação humana. Naquelas áreas do norte em que tem muitas árvores que eles desmatam, eles derrubam tudo para construir na área, fazer fazendas, ok? Nesse caso aqui, esse tipo de vegetação já vai favorecer bastante, então o homem já não precisa ter aquele trabalho de ter que cortar a árvore, derrubar, queimar, preparar a terra para poder fazer uma área que ele queira construir, porque aqui esse tipo de vegetação ele já vai favorecer a isso, ok? Temos também a caatinga, que é o tipo de vegetação que nós temos aqui nessa região, é a caatinga, aqui em Petrolina, tá? Fica localizado no norte do Brasil, é uma área de solo bastante seco, com pouca vegetação. Em época de seca, as plantas perdem as folhas, então aparentemente as pessoas olham e dizem aquela planta tá morta, mas não é. Tá, gente? As plantas da caatinga, elas são super adaptadas ao clima. No período que chove, ela consegue abstrair grande quantidade de água através das raízes, né? As raízes, elas têm pelos que absorvem a água, né, do solo e ela mantém essa água dentro do corpo dela para se manter durante o período da seca. Olha como a natureza é inteligente, tá, gente? Então, nesse tipo de vegetação, a gente encontra árvores de pequenos portes e muitas com espinhos. Então, por isso o cacto, aquelas plantas mais típicas aqui, né? Porque elas são, na verdade, um tipo de vegetação que precisa ser adaptada ao clima que a gente tem, tá? Temos a vegetação litorânea, que é uma vegetação bastante diversificada. Aqui há ainda as algas marinhas usadas em cosméticos e produtos farmacêuticos. Então, gente, as praias, elas apresentam vegetação rasteira. Quem já foi numa praia já deve ter visto. A gente senta na areia, a gente senta às vezes para tomar um sol e ver aquelas plantinhas rasteiras por ali, né?
e elas acontecem bastante nas regiões norte e nordeste, tá? Encontramos também bastante coqueiro nessas áreas, certo? A vegetação, gente, ela é muito importante para o homem. Por quê? Porque ela purifica o ar, ela participa do processo de ciclo da água. Pena que o homem não tem essa capacidade de perceber isso e preservar com muita garra, entendeu? Porque ele não compreende ainda, parece que a humanidade não compreende ainda tamanha a importância que a vegetação tem para a humanidade, né? Então ela fornece sombra, ela favorece o clima. Já pensou um lugar que não tem árvores? É tudo muito quente, então a gente precisa das árvores para fazer sombra, para melhorar o ambiente, para melhorar o clima do lugar, certo? São usadas de diversas formas, ou seja, seu estado natural ou industrializado, certo? Então hoje eu vou deixar essa mensagem para vocês, a importância da vegetação. Elas são indispensáveis para a sobrevivência da espécie humana. Ainda que nós não tenhamos conseguido deixar isso bem claro para a humanidade, o quanto a vegetação é importante, existe muito processo de degradação do meio ambiente, ainda que isso não tenha acontecido, essa conscientização real sobre a situação, eu acho que é muito importante a gente ver isso dentro dos programas de educação ambiental, que a gente trabalhe muito bem isso com vocês que são crianças, porque vocês têm uma capacidade maior de levar a mensagem para a família, para quem convive com vocês, porque vocês estão num processo de crescimento, formação da personalidade, então é muito mais fácil a gente ver isso dentro dos programas de educação ambiental, a gente trabalhar, moldar e preparar as crianças para um futuro relacionado à preservação de meio ambiente do que o próprio adulto, que já tem uma personalidade formada, já tem hábitos formados. Então, que vocês sempre carreguem essa mensagem de passar isso adiante, do quanto a natureza é importante para a vida da humanidade, ok, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, realizem as atividades e após estar aguardando as fotos, ok? Não esqueçam de mandar. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!